Eu tive um quadro profundo de depressão profunda na pandemia, né? E só que foi algo assim mais complicado do que uma depressão. Eu fiquei assim, foi um quadro tão grave que eu fiquei igual mendiga de rua, andando nas ruas de Caraí. Tipo assim, eu andava de madrugada nas ruas com pontadas cerebrais na cabeça, eu tinha pontadas quase que 24 horas por dia, medicação nenhuma dava certo. Eu passei pela mão de vários psiquiatras, eu sou psicóloga, e eu passei assim por vários. Aqui, um monte de psiquiatras me atenderam, né? E eu virei aqui em Niterói ensinando da psiquiatria. Eu tremia toda, quem olhava para mim, a aparência era como se eu tivesse um Parkinson, porque eu tremia mão, pé e cabeça, isso mais de um ano. E como eu tinha muitas pontadas cerebrais e insônia, eu andava de madrugada na rua. Quando dava 4 horas da manhã, na pandemia, tudo vazio, maior deserto, e eu ficava andando. Tanto que houve até internação do Ministério Público. As pessoas me perguntam assim, o gatilho foi a pandemia? E eu diria que não. Era assim, eu morava meu pai e minha mãe, éramos nós três, e meu pai entrou em adultério com uma amiga minha. E isso foi assim, algo que veio me enfraquecendo, né? E nesse processo de enfraquecimento, com a morte, aí minha mãe morreu repentinamente. Com essa morte, alguns meses após, meu pai trouxe a amante para morar no apartamento que era meu e dele. E isso agravou o caso, assim, trouxe uma gravidade maior. E eu fui parar no Jurujuba, né? E fiquei 2 meses no Jurujuba. Eu digo isso, mesmo sendo psicóloga, nesse período eu estava sem igreja, porque eu tinha tanto ressentimento da amante do meu pai, que eu achava que o meu caso não tinha mais solução nem salvação. Então eu fiquei assim, sem igreja. Quando eu voltei do Jurujuba, eu voltei do mesmo jeito. Eu costumo até dizer, só voltei mais limpinha, porque eles obrigam a pessoa a tomar banho, e eu, tipo assim, ficava às vezes um mês sem tomar banho, e voltei tremendo do mesmo jeito, voltei mal do mesmo jeito, né? E no meu prédio, inclusive a Margarida era no prédio que eu morava, né, tá presente, o bairro inteiro. O meu caso, o bairro inteiro, sabe? Era um constrangimento muito grande para mim, porque todo mundo sabia que eu frequentei a igreja, todo mundo sabia que eu era psicóloga, e o constrangimento era alto, porque era muito difícil isso para mim. E no prédio que eu morava, tinha alguns irmãos espíritas, e os irmãos espíritas diziam assim: olha, você tem que voltar para a tua antiga igreja, volta para a antiga igreja. Os espíritas batiam com essa tecla, inclusive um dos espíritas ofereceu um carro para me trazer à igreja. E eles insistiam comigo, e eu dizia que eu já perdi a minha salvação, já perdi minha alma, não tem como, eu não vou voltar. Mas acabou que eu entrei por essas portas, sem banho, toda despejada, descabelada, desenganada pela psiquiatria. E, assim, gabinete em cima de gabinete pastoral. Os pastores assim, deram um acolhimento como jamais eu poderia imaginar. Inclusive se disponibilizaram aí na minha casa várias vezes. Foi algo assim tremendo, como eu jamais poderia imaginar. Hoje, para a glória e a honra do Senhor, né? Eu, inclusive, um dos fatos que eu queria levantar, que eu fiquei a 1 milímetro de ser curatelada. Curatelada é que o patrimônio se é administrado por uma pessoa, para quem não sabe. Então, o caso foi muito grave, houve intervenção do Ministério Público, mas para a glória do Senhor, tá? Eu, aqui neste altar, um dos pastores colocou a mão na minha cabeça, e eu tinha contado as 24 horas por dia de dar gritos no prédio dos porteiros escutarem. E quando deu meio-dia, acabou, um dos pastores orou, e eu retornei. Quando eu cheguei em casa, eu morava aqui perto do São Bento, e eu não encontrei mais as pontadas cerebrais. E eu disse assim, vai voltar, porque é muito violento, vai voltar. Porque medicação nenhuma, era uma caixa de medicações psiquiátricas. Inclusive eu tomei uma das medicações mais fortes da psiquiatria. Tudo isso. E eu tive cura instantânea das pontadas cerebrais. 6, 7 meses depois,
as minhas mãos tremiam muito. Quem o gabinete de pastores que me atendiam, o pastor Iraquitã, pastor Walter, pastor Rauli, eles me atendiam sem cessar, inclusive com telefones à disposição até de madrugada. Então, o acolhimento foi assim muito grande, tá? Eu não estaria de pé. Para a glória e honra do Senhor, eu tive algo de 3 psiquiatras. E tudo, o Senhor não me tomou, porque eu tenho que falar, a minha vida financeira da pandemia ficou assim muito mal, mas muito mal também. Eu estava como Jó, mal em todas as áreas da minha vida. Financeiramente, muitas vezes, eu não tinha o que comer. Embora orando no pé de bom, aquilo como São Bento, mas Deus entrou com tanta providência, tanta, né? Que tudo foi assim se resolvendo, tudo foi se acalmando. Para a glória e honra do Senhor, eu consegui pagar todos os condomínios, todos em dia. Aqui em Caraí, todo mundo sabe do meu caso. As pessoas pensavam que eu tinha morrido e que a glória do Senhor estou viva. Eu tenho um livro físico em casa que eu não sabia que ela ia falar. Eu trouxe hoje na bolsa que era para mostrar a foto para vocês. Aí aquela foto não diz nada, é pouco ainda, porque eu fiquei bem mais magra que aquela foto, eu fiquei bem pior que aquela foto é apenas, isso, eu tive algo de psiquiatra. E voltei a trabalhar com psicóloga.